Olá, sejam bem-vindos ao canal Histórias Preciosas. Aproveite e curta essa linda história. Me chamo Amanda. Eu nunca imaginei que o Rodrigo, o homem por quem me apaixonei tão intensamente, mudaria tanto. Quando nos conhecemos, ele era seguro, doce e independente. Nossas conversas fluíam, ele me fazia rir, e seus olhos sempre me encaravam como se eu fosse a coisa mais preciosa do mundo. Era impossível ignorar o fato de que, ao casar com ele, eu também estaria casando com sua mãe, Vera. Mas, na época, eu subestimei a sombra que ela lançaria sobre nós. No início, pensei que nossas pequenas desavenças fossem normais, coisas de convivência. Vera sempre foi um pouco crítica, e eu sempre fui mais sensível às nuances, às palavras que não são ditas, mas ecoam no olhar. Lembro-me de um almoço, pouco depois de voltarmos da lua de mel, quando Vera soltou uma frase que, na hora, me fez rir, mas que depois ecoou na minha mente com outra intenção. Rodrigo gosta da comida como eu faço, né, filho? Você tem que aprender como ele gosta. Aquilo foi dito de forma tão casual, tão paternal, que eu balancei a cabeça, dando de ombros. Só que, aos poucos, percebi que esse era apenas o início. A presença de Vera em nossas vidas era constante, sufocante, quase uma terceira pessoa no casamento. Ela aparecia sem avisar, trazia sacolas de compras com produtos que achava que eu ia gostar e, sempre que eu tentava recusar, com um sorriso cortante ela dizia, "Ah, querida, você vai precisar." E por mais que essas visitas começassem a me incomodar, Rodrigo nunca parecia notar. Pelo contrário, ele parecia grato por cada detalhe que sua mãe fazia por nós. E foi aí que a dúvida começou a se instalar em mim. Rodrigo, que sempre tinha sido um homem decidido e amoroso, passou a ser mais evasivo, quase ausente. Nos jantares, onde antes discutíamos nossos dias e fazíamos planos para o futuro, agora ele parecia distante, com o celular sempre nas mãos, as respostas curtas, mecânicas. Quando eu tentava falar sobre nossa vida, ele desviava o olhar, como se algo mais importante estivesse acontecendo dentro da mente dele. Às vezes, eu flagrava trocando olhares com a mãe, como se compartilhassem um segredo que eu não deveria saber. Eu me lembro de uma noite em particular. Vera tinha vindo mais cedo e ficou para o jantar. Estávamos sentados na mesa, e o clima era estranho. Eu falava sobre um projeto importante no trabalho, mas percebi que nem Rodrigo nem Vera estavam prestando atenção. Eles trocavam olhares, sorrisos discretos, como se algo estivesse acontecendo e eu fosse a única que não sabia. Querida, talvez você devesse pensar em trabalhar menos, focar mais na casa, no Rodrigo, ela sugeriu de repente, com um sorriso que não chegava aos olhos. E naquele momento, senti como se algo se rompesse dentro de mim. Até onde ela iria para se meter em nossas vidas? À noite, eu tentei falar com Rodrigo, como já tinha feito tantas vezes. Rodrigo, sua mãe está sempre nos dizendo o que fazer? Você não acha que ela está se intrometendo demais? Ele suspirou profundamente, como se eu fosse a responsável por criar uma tempestade num copo d'água. Amanda, ela só está tentando ajudar. Você sabe como ela é, sempre preocupada. Mas essa preocupação parecia estar lentamente corroendo nossa relação. Eu já não sabia mais onde terminava a influência de Vera e começava o verdadeiro Rodrigo. Ele começou a falar de coisas que nunca haviam sido um problema entre nós antes, como dinheiro, como se houvesse algo errado na maneira como eu gerenciava. Uma noite, me disse que talvez fosse melhor colocar tudo no nome dele, para facilitar as coisas. Meu estômago deu um nó. Algo estava errado, muito errado, mas eu não sabia como confrontá-lo sem parecer paranoica. As noites em que eu ficava sozinha, refletindo sobre tudo, começaram a se tornar mais frequentes. Eu me deitava ao lado de Rodrigo, que já adormecia rapidamente, enquanto minha mente corria, tentando entender o que estava acontecendo. A cada dia, sentia-me mais isolada, como se eles estivessem erguendo uma barreira invisível entre mim e o homem que eu amava. E Vera, ela era a arquiteta dessa muralha, eu tinha certeza. Foi numa dessas noites, enquanto eu encarava o teto, ouvindo o ritmo constante da respiração de Rodrigo, que percebi que algo muito mais profundo estava em jogo. Não era só sobre Vera ser controladora.
Não era só sobre Rodrigo estar mudando. Havia algo insidioso acontecendo. E, por mais que eu quisesse acreditar que ainda havia uma chance de salvar nosso casamento, aquela voz persistente na minha cabeça me dizia que eu precisava me preparar para algo muito pior. A pergunta que me corroía por dentro era, até onde eles iriam juntos? Aquele dia começou como qualquer outro, mas terminou como o início de uma virada que eu nunca esperei. No trabalho, eu sentia o peso das últimas semanas me consumindo. A tensão em casa, as conversas evitadas, os olhares cúmplices entre Rodrigo e Vera. Tudo isso me deixava exausta, como se eu estivesse vivendo numa névoa. Então, decidi sair mais cedo. Precisava de um tempo sozinha, talvez um banho longo, ou simplesmente o silêncio da casa para clarear minha mente. Eu não avisei Rodrigo que sairia antes. Talvez, no fundo, eu quisesse me afastar de qualquer interação com ele por algumas horas. O caminho de volta foi quase automático, e quando cheguei em casa, o silêncio me recebeu. Abri a porta com cuidado, querendo aproveitar a quietude antes de Rodrigo voltar. A casa estava escura, apenas a luz fraca da cozinha brilhava. Algo, no entanto, não parecia certo. Eu senti uma presença, uma vibração no ar que me fez hesitar. Foi quando ouvi a risada de Vera. Meu corpo congelou no meio da sala. O som veio suave, quase abafado, mas ainda assim era ela. Vera estava lá. E, para minha surpresa, Rodrigo também. A voz dele, familiar, mas agora carregada de uma frieza que me dava calafrios, acompanhou a dela em uma conversa baixa. Minhas mãos começaram a suar e o aperto formou-se no meu peito. Eu não queria escutar. Meu instinto me dizia para sair dali, fazer algum barulho para que eles soubessem que eu estava em casa. Talvez uma parte de mim ainda quisesse acreditar que não havia nada de errado, que era tudo mal entendido. Mas meus pés, teimosos, me levaram para mais perto da cozinha, onde as vozes se tornavam mais nítidas. Era como se, naquele momento, meu corpo estivesse agindo por si só, sem o consentimento da minha mente. Me aproximei com cuidado, mantendo-me nas sombras, o coração batendo tão forte que parecia que eles poderiam ouvi-lo. Vera estava falando. Sua voz doce e melosa, aquela mesma voz que usava quando fingia se importar, ecoava pela cozinha. Rodrigo, você fez bem em seguir meu conselho. Ela nunca vai suspeitar. Amanda é tão ingênua. Meu corpo inteiro endureceu. Ingênua? Soube o quê? Rodrigo riu, e o som da risada dele me perfurou como uma lâmina. Era um riso que eu nunca tinha ouvido antes, como se fosse alguém totalmente diferente. Claro que não, mãe. Ela está ocupada demais com o trabalho, com as ambições dela. Quando ela se der conta, tudo já vai estar no meu nome. Ela não vai ter um centavo para sair correndo. O mundo ao meu redor pareceu girar. Eu me segurei na parede, tentando não perder o equilíbrio. Meus pulmões recusavam o ar. Eu não podia acreditar no que estava ouvindo. Vamos deixá-la sem nada. Vera disse com uma risadinha maldosa. Ela acha que tem controle de alguma coisa, mas sempre esqueceu de um detalhe, família. E, no fim, você só precisa de mim. O sorriso frio no tom dela me fez sentir um calafrio na espinha. Eles estavam tramando contra mim. Rodrigo, o homem que eu amava, estava ali, ao lado da mãe, planejando tirar tudo de mim. Me despojar do meu patrimônio, do meu trabalho, da minha independência. A mulher que me chamava de querida e que dizia me tratar como filha estava arquitetando, com o próprio filho, como me destruir. Senti um pânico surdo se apoderar de mim e por um instante quis entrar na cozinha, confrontá-los, gritar, exigir explicações. Mas ao mesmo tempo, percebi que eu precisava me conter. Se eu entrasse agora, se mostrasse que sabia de tudo, estaria exposta, vulnerável. Me afastei da porta silenciosamente, tentando controlar a respiração. Minhas mãos tremiam e meu corpo estava gelado. Não sabia o que fazer. Minha mente lutava para processar o que acabara de ouvir. Cada palavra dita entre eles era como um golpe.
uma ferida nova se abrindo, e o peso da traição me puxava para um lugar escuro e sombrio. O homem com quem me casei, que compartilhou a cama comigo, agora conspirava com sua mãe para me roubar. E Vera, sempre fingindo ser aquela sogra protetora, estava manipulando Rodrigo com perfeição, e ele, cego pela influência dela, seguia cada comando. Eu precisava sair dali antes que eles percebessem minha presença. Subi para o quarto em silêncio, minhas pernas trêmulas a cada degrau. Ao entrar no quarto, tranquei a porta atrás de mim e me deixei cair na cama. Meu coração martelava no peito e minha mente corria em mil direções. O que eu deveria fazer? Enfrentá-los? Correr? Procurar um advogado? E como Rodrigo, aquele mesmo homem que me jurou amor eterno, poderia fazer isso comigo? Deitada na cama, o silêncio se tornou insuportável. As paredes pareciam se fechar sobre mim e a dor no peito crescia. Eu estava sozinha. Não podia confiar em ninguém. Vera tinha manipulado tudo, como uma aranha tecendo uma teia perfeita, e Rodrigo era o seu cúmplice perfeito. Como eu deixei chegar a esse ponto? Como não vi isso antes? Fechei os olhos, sentindo as lágrimas quentes deslizarem pelo rosto. Mas não era a hora de chorar. Eu não podia me dar ao luxo de me desmoronar. Precisava pensar com clareza, agir com inteligência. Eles achavam que tinham controle de tudo, mas estavam subestimando uma coisa. Eu não era mais a mesma Amanda que entrará nesse casamento cheia de esperanças. Eu sabia quem Vera era agora, e mais do que nunca, sabia que precisava proteger a mim mesma. Respirei fundo, limpando as lágrimas do rosto, e me forcei a pensar no próximo passo. Eu os surpreenderia. A noite inteira passei acordada, a mente girando com uma mistura de raiva, dor e determinação. Sabia que, a partir daquele momento, qualquer movimento em falso poderia me destruir. Rodrigo e Vera estavam confiantes, acreditavam que eu estava completamente alheia ao que estavam planejando. Mas eles estavam errados. Eu não era mais aquela Amanda ingênua que eles pensavam conhecer. Eu tinha ouvido o suficiente para perceber que precisava agir com precisão. E rápido. Na manhã seguinte, levantei antes do amanhecer. Minhas mãos ainda tremiam levemente enquanto preparava o café, mas meu rosto mantinha uma máscara de calma. Eu me olhei no espelho da cozinha, encarando uma mulher que mal reconhecia. Cabelos desarrumados, olhos inchados pela falta de sono, mas, por trás do cansaço, havia uma chama de resolução. Eu já sabia o que precisava fazer. Eu sabia que confrontá-los agora não me daria vantagem nenhuma. Se eu atacasse de frente, Vera e Rodrigo teriam tempo para encobrir seus rastros, esconder qualquer prova e continuar com o plano como se nada tivesse acontecido. Não, eu não podia deixar isso acontecer. Meu plano precisava ser silencioso, como uma sombra que se move sem ser notada. Rodrigo apareceu na cozinha pouco tempo depois, os olhos ligeiramente sonolentos. Ele me deu um beijo na testa, como fazia todas as manhãs, como se tudo estivesse perfeitamente normal. O toque dele, que antes me trazia conforto, agora me enojava. Engoli o nó que subia pela garganta e forcei um sorriso. Você acordou cedo, ele comentou, enquanto pegava uma xícara de café. O tom dele era leve, sem suspeitas. Ele realmente acreditava que eu não sabia de nada. Sim, tenho muito o que fazer hoje, murmurei, voltando minha atenção para o jornal aberto na mesa, fingindo uma tranquilidade que eu definitivamente não sentia. Meu coração batia rápido, mas não podia deixar que isso transparecesse. Minha vida dependia disso. Precisava manter a farsa. Depois que Rodrigo saiu para o trabalho, fiquei sozinha. Sentei-me à mesa, sentindo o peso da situação me pressionar. Respirei fundo e comecei a traçar meu plano. Era a hora de usar meu conhecimento a meu favor. Como advogada, eu sabia exatamente como proteger o que era meu e sabia também como reverter o jogo. Eles queriam me deixar sem um centavo. Iriam descobrir que estavam mexendo com a pessoa errada. A primeira coisa que fiz foi ligar para um colega de confiança, um amigo de longa data que trabalhava na área de direito de família e patrimônio.
Sem entrar em muitos detalhes, expliquei que precisava proteger meus bens com urgência. Nós agendamos uma reunião discreta para mais tarde naquele dia. Sabia que o tempo estava contra mim, mas eu não podia arriscar sem as proteções legais adequadas. Peguei todos os documentos que Vera e Rodrigo tinham se infiltrado, contratos, registros de imóveis, documentos bancários. Comecei a revisá-los com precisão cirúrgica, marcando cada detalhe que poderia ser usado contra mim e identificando os pontos onde ainda tinha controle. Eles estavam se preparando para tirar tudo de mim, mas ainda não tinham dado o golpe final. Eu ainda tinha tempo, e isso era tudo o que eu precisava. Na reunião com meu colega, eu contei o básico. Suspeitava que meu marido e minha sogra estavam tramando algo contra mim e que precisava de um plano rápido para proteger meus ativos. Ele não fez muitas perguntas, mas vi nos olhos dele que compreendia a gravidade do que eu estava passando. Saí do escritório com uma sensação renovada de poder. Já estava movendo minhas peças no tabuleiro, e eles nem sequer sabiam. Voltei para casa com uma pasta cheia de documentos e um coração mais leve, mas ainda precavida. Não podia me dar ao luxo de baixar a guarda. Quando cheguei, encontrei Vera sentada na sala de estar, como se aquela fosse a casa dela. Ela sorriu quando me viu entrar, aquele sorriso que eu agora sabia que era falso. Amanda, querida. Vim para te fazer companhia, disse ela, com a voz açucarada. Respirei fundo, me obrigando a não demonstrar a avalanche de emoções que me tomava por dentro. Sentei-me com ela, trocando algumas palavras triviais, enquanto minha mente calculava cada movimento futuro. Enquanto ela falava sobre algo irrelevante, tudo o que eu conseguia pensar era em como ela, com suas maneiras suaves e manipuladoras, estava tentando me destruir. Eu a deixei falar. Quanto menos ela soubesse sobre o que realmente estava acontecendo, melhor. Cada palavra que ela dizia, cada risada falsa, era uma arma que eu estava guardando para usar no momento certo. Enquanto ela falava sobre como queria ajudar Rodrigo a cuidar melhor das finanças, eu sorria e concordava, fingindo ser a esposa complacente. Mas, por dentro, já estava 3 passos à frente dela. Assim que ela saiu, fui direto para o quarto e finalizei os últimos detalhes do meu plano. Reuni todos os meus documentos pessoais e transferi para um local seguro, fora do alcance de qualquer um que pudesse tentar acessá-los. Mudei as senhas das minhas contas bancárias, tranquei tudo que era importante e fiz todas as movimentações que precisava. Meu colega advogado havia me garantido que o processo para assegurar meus bens estava em andamento e, em poucos dias, Rodrigo e Vera não teriam mais nenhum controle sobre o que era meu. Ainda assim, a espera foi agonizante. Eu sabia que o momento de confrontá-los estava se aproximando, mas não podia me apressar. Cada noite, deitada ao lado de Rodrigo, eu repetia em minha mente o que tinha escutado, o plano deles de me destruir. E cada manhã, eu acordava e vestia a máscara da esposa ingênua, sorrindo e fingindo que não suspeitava de nada. Era uma tortura, mas sabia que o confronto final estava próximo. E quando esse momento chegasse, eles não estariam preparados para a Amanda que os aguardava. Acordei naquela manhã sentindo um fio cortante na espinha, uma tensão no ar que parecia vibrar ao meu redor. Sabia que era o dia em que tudo chegaria ao ápice, em que as máscaras finalmente cairiam. Passei semanas me preparando, jogando o mesmo jogo sujo que eles, mas de uma forma que Vera jamais suspeitaria. Ela, com toda sua arrogância, acreditava estar no controle, manipulando Rodrigo como se ele fosse uma extensão de seus desejos. Mas hoje, tudo mudaria. Hoje, eu viraria o tabuleiro. Levantei-me antes de Rodrigo. Olhei para ele ainda dormindo, o rosto relaxado, inconsciente do que o aguardava. A traição, as mentiras, tudo estava chegando ao fim. Havia uma parte de mim que ainda sentia dor ao olhar para ele. Este era o homem que eu amei, o homem com quem planejei um futuro, com quem imaginei filhos, viagens, momentos felizes. Mas agora, ele era um estranho, alguém que se deixou envenenar pela mãe, e eu sabia que nunca mais poderia confiar nele. Desci as escadas em silêncio, mas meu coração batia forte. Olhei ao redor da casa, aquele espaço que, por tanto tempo, considerei meu refúgio, mas que agora parecia uma jaula.
O cheiro familiar do café que eu mesmo preparei encheu o ar, mas eu não estava ali para me acomodar na rotina. Cada detalhe da manhã era parte do que eu esperava que fosse a última encenação. Pouco depois, ouvi o barulho da porta. Não precisei olhar para saber quem era. Vera, como sempre, entrando sem bater, como se a casa fosse dela. O estalo de seus saltos no chão de madeira ecoou pela sala, e logo a vi na cozinha, sua presença tomando conta do espaço com uma confiança que me deixava nauseada. Amanda, querida, ela começou, aquele sorriso de serpente nos lábios. Como você está? Pensei em vir cedo para ajudar com algumas coisas. Rodrigo está tão ocupado ultimamente. Estou bem, Vera. Obrigada, respondi, tentando manter o tom neutro. Ela não sabia que o jogo já estava em andamento. Mas eu sabia, e isso me dava uma estranha sensação de poder. Rodrigo apareceu minutos depois, descendo as escadas com uma expressão de quem nem imaginava o que estava por vir. Ele me deu um beijo rápido na bochecha, mais por hábito do que por afeto, e se juntou a Vera à mesa. Eu os observei de longe, controlando cada detalhe, cada movimento. A conversa entre eles era casual, mas senti o mesmo subtexto de sempre, uma aliança silenciosa entre mãe e filho. Hoje, no entanto, essa aliança estava prestes a ruir. Eu tinha tudo preparado. Enquanto eles conversavam, esperando que o próximo passo de seu plano sujo acontecesse sem existência, eu fui até a sala e peguei a pasta que guardava. Dentro dela, estavam os documentos que eu havia revisado e ajustado nas últimas semanas. Todos os registros bancários, contratos de bens e, o mais importante, a prova de que já havia transferido tudo que era meu para um trouxa, inacessível a qualquer um que tentasse manipulá-lo. Voltei para a cozinha, sentindo o peso daquele momento. Rodrigo e Vera ainda conversavam, rindo como se fossem os donos do mundo, até que parei diante deles e coloquei a pasta sobre a mesa com o estalo seco. O silêncio tomou conta do ambiente. O que é isso? Rodrigo perguntou, confuso, enquanto olhava para a pasta. Vera, por outro lado, manteve a expressão altiva. Ela provavelmente achava que era algum detalhe financeiro que ainda tinha sob controle. Ela estava prestes a descobrir que o controle que ela acreditava ter era apenas uma ilusão. Isso, comecei, minha voz baixa, mas firme. É o que vai acabar com o jogo de vocês. Vi a confusão se espalhar no rosto de Rodrigo, mas Vera me encarou com uma mistura de desprezo e impaciência. Ela não sabia o que estava por vir. Ainda não. Abri a pasta lentamente, tirando os papéis e colocando-os um sobre a mesa. Todos os meus bens, todas as nossas contas conjuntas, foram transferidos para meu nome, fora do alcance de qualquer um. Eu sou a única com acesso. Olhei diretamente para Rodrigo, que agora me encarava com olhos arregalados, o rosto se transformando de confusão para incredulidade. Eu sei de tudo, Rodrigo. Sobre o plano de vocês para me deixar sem nada. Eu ouvi tudo naquela noite. O rosto dele ficou pálido, a respiração vacilante. Amanda, você está exagerando. Não foi nada do que parece, ele começou, mas a voz dele tremia, revelando medo crescente. Vera, por outro lado, não se abalou de imediato. Ela sorriu de canto de boca, aquela expressão fria que eu já conhecia tão bem. Querida, você está interpretando tudo errado, disse ela, sua voz afiada, mas ainda controlada. Rodrigo e eu estávamos apenas preocupados com você? As finanças são complicadas, e achamos que seria melhor que ele cuidasse de tudo para aliviar seu estresse. Eu me inclinei sobre a mesa, aproximando-me de Vera, sentindo o calor da raiva que vinha fervendo dentro de mim. Preocupados? Vera, eu ouvi vocês planejando me deixar sem nada, rindo às minhas custas. Não pense que você pode me manipular agora, como faz com ele. Rodrigo olhava de um lado para o outro, tentando desesperadamente encontrar uma saída, mas não havia para onde correr. O chão havia desabado sob seus pés, e agora ele estava sozinho na queda. Vera, por outro lado, começou a perder o controle. A calma fria dela começou a se dissolver, e eu vi, pela primeira vez, algo que parecia ser medo em seus olhos.
Você nunca foi boa o suficiente para ele. Vera cuspiu, sua voz agora cheia de veneno. Você se acha esperta, Amanda, mas nunca entendeu como esse mundo funciona. Eu sempre soube que isso ia acabar mal para você. E acabou, concordei, sentindo uma estranha paz ao ouvir a máscara finalmente cair. Mas não para mim. Eu me virei para Rodrigo, que agora estava de cabeça baixa, derrotado. Isso é o que vocês merecem. E Rodrigo, se você acha que vai sair impune dessa traição, está muito enganado. As palavras saíram afiadas como lâminas. Ele sabia que nosso casamento havia acabado ali. Vera podia ter manipulado ele, mas Rodrigo fez a escolha de trair nossa confiança. E essa escolha viria com consequências. Levantei-me, deixando os papéis sobre a mesa e me dirigindo para a porta, com a sensação de que, pela primeira vez em muito tempo, eu estava no controle da minha própria vida. Quando saí da casa, senti que estava finalmente me libertando de uma prisão emocional. As sombras do passado haviam ficado para trás, e o futuro, com todas as suas incertezas e promessas, se estendia à minha frente. Eu sabia que ainda havia uma batalha a ser travada, uma última etapa que exigia minha atenção. A proteção legal estava em vigor, mas eu precisava garantir que a justiça fosse feita. O escritório de advocacia que eu havia contratado não perdeu tempo. Meu advogado iniciou o processo contra Rodrigo e Vera com rapidez e precisão, apresentando todas as provas que tínhamos reunido, desde documentos que comprovavam a tentativa de fraude até as gravações e testemunhos que evidenciavam a conspiração. O tribunal foi implacável com Rodrigo e Vera, e o processo foi um lembrete claro de que a justiça, quando bem fundamentada, pode ser uma força poderosa. As semanas seguintes foram intensas. Eu compareci aos tribunais para testemunhar, mas com cada audiência, sentia um peso sendo tirado dos meus ombros. O sistema legal, que antes parecia tão distante e complexo, agora estava ao meu lado. Cada documento apresentado, cada testemunho dado, reafirmava que eu tinha razão e que a traição de Rodrigo e Vera não ficaria impune. Finalmente, o veredicto foi anunciado. Rodrigo e Vera foram condenados por tentativa de fraude e manipulação financeira. As medidas que o tribunal tomou foram severas. Rodrigo foi responsabilizado por suas dívidas e recebeu uma sentença que refletia o dano que havia causado, enquanto Vera teve que lidar com as consequências legais de seu envolvimento. O dinheiro que tentaram desviar estava devidamente restituído, e eu recebi uma compensação por todos os danos emocionais e financeiros que eles haviam causado. A vitória no tribunal foi um marco, mas, mais importante ainda, foi a sensação de justiça restaurada. Não se tratava apenas de recuperar o que era meu, mas de reafirmar que minha voz e meus direitos tinham valor. Havia vencido não apenas na justiça, mas na batalha pela minha própria dignidade e autoestima. Com o capítulo legal encerrado, o verdadeiro recomeço começou. Vendi a casa antiga e comprei um apartamento em uma nova área da cidade, um espaço que representava não apenas uma nova fase, mas uma nova perspectiva de vida. O novo apartamento tinha uma vista linda, um espaço que eu pudesse personalizar do meu jeito, livre das lembranças dolorosas do passado. No trabalho, minha carreira floresceu. O escritório onde trabalhava viu minha dedicação e a coragem com que defendi meus clientes, e logo me promoveram para uma posição de maior responsabilidade. Mas o que realmente me inspirou foi a ideia de abrir meu próprio escritório de advocacia, dedicado a ajudar outras pessoas a enfrentar suas próprias batalhas contra injustiças similares. A abertura do meu escritório foi um sucesso retumbante. O espaço era acolhedor e moderno, refletindo a visão que eu tinha para o futuro. Meu foco era em casos de direito de família e proteção de ativos, especialmente para mulheres que, como eu, enfrentavam desafios em seus relacionamentos. A experiência que tinha lutando pelo que era meu me deu uma perspectiva única e uma paixão genuína por ajudar outras pessoas a encontrar sua própria voz e segurança. O tempo passou e a vida seguiu seu curso. Reencontrar amigos e familiares me ajudou a reverter o isolamento que havia experimentado. As novas amizades e a rede de apoio se tornaram uma parte vital da minha vida, oferecendo suporte emocional e alegria que eu havia perdido. A cada novo caso que vencíamos no escritório, eu sentia um profundo sentido de realização.
Era como se cada vitória fosse uma pequena parte do meu próprio renascimento, uma confirmação de que a dor e o sofrimento haviam dado lugar a algo belo e significativo. Meu recomeço foi sobre mais do que apenas reconstruir o que eu havia perdido. Foi sobre redescobrir quem eu era, refazer minha vida com base em minhas próprias regras e valores, e, finalmente, encontrar a paz que sempre desejei. A jornada foi difícil, mas cada passo me levou a um lugar onde eu podia olhar para o futuro com esperança e otimismo. Eu havia superado não apenas as traições de Rodrigo e Vera, mas também os limites que eu mesma havia imposto a mim. O recomeço era mais do que um novo capítulo, era uma nova vida, construída com coragem, resiliência e uma determinação feroz de não deixar que ninguém, nem mesmo a traição mais profunda, me definisse. Assim, eu segui em frente, sabendo que minha força e minha capacidade de recomeçar eram as maiores vitórias de todas. Fico muito feliz por você ter ficado até o final do vídeo. O que você achou dessa linda história? Coloque nos comentários sua opinião, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder uma história preciosa. Até a próxima!